Agora nós vamos falar de uma coisa. Essa aí, daqui para frente é só alegria, né? Começando com esses 3 nomes aí, guardem esses nomes, porque agora Deus começa a fazer o trabalho da reforma. Esses 3 aí são a estrela da manhã da reforma. Assim, eles são conhecidos assim, né? Por que estrela da manhã? Porque a estrela da manhã é aquela que aparece no céu, na verdade o planeta Vênus, né? Aparece no céu antes do Sol nascer, né? Então, está chegando o Sol, certo? Quando esses homens aí aparecem. Inclusive, na cidade de Worms, depois nós vamos falar bastante de Worms, na Alemanha, há uma grande estátua de Martinho Lutero, um monumento. Em volta da estátua dele, tem 4 estátuas menores. Depois eu vou mostrar para vocês. Então tem a estátua dele em cima e 4 estátuas menores. Essas 4 estátuas são de Pedro Valdo, já falamos, século XII, dos valdenses, né? Daí uma estátua de John Wycliffe, século XIV. Aí uma estátua de Jan Hus, século XIV, XV. E uma estátua de Girolamo Savonarola, ou Jerônimo Savonarola, século XV. De Valdo nós já falamos, vamos falar agora dos outros 3. Esse é o último assunto nosso hoje. Vamos falar primeiro do Wycliffe. Wycliffe, em inglês, nasceu, viveu e morreu no século XIV. Ele era um professor de uma universidade. Ele era professor da universidade. Bom, antes de entrar no Wycliffe, propriamente dito, vamos nos localizar quanto ao século XIV. Vamos ver o contexto em que o Wycliffe aparece. O contexto é o do cativeiro babilônico da igreja, o grande cisma do Ocidente, caos total na igreja, certo? O que mais tem no século XIV de terrível? A peste negra, que matou metade da população da Europa, certo? É o século da peste negra, é um século de desânimo, de desespero, de falta de perspectiva nas pessoas, as pessoas só vivem para enterrar os outros, né? O sistema sacramental que está vigente não conforta ninguém, certo? Não dá paz para ninguém, não dá esperança para ninguém. É um sistema de salvação por obras, as pessoas veem que elas não conseguem cumpri-las, a igreja está num estado moral péssimo, certo? Tudo errado. E nesse contexto se levanta esse professor de Oxford. Oxford nessa época era a principal universidade que havia na Europa e o John Wycliffe era simplesmente o principal professor da principal universidade. Esse cara não é fraco, tá? Ele era conhecido como a joia de Oxford, John Wycliffe. O importante para nós é que esse homem estava saindo com ideias novas e gerando turbulência dentro da igreja, gerando controvérsias. Ele dizia que toda autoridade, é o primeiro ponto aí, ele dizia que toda autoridade procede de Deus e que a autoridade do rei é meramente delegada por Deus e que se o rei não cumpre direito as funções para as quais ele foi chamado, ele não tem autoridade, ele não tem o direito de estar ali. O mesmo vale para o Papa. O Papa não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Para nós isso é muito normal, muito fácil de dizer. Diga lá naquela época para você ver o que acontece. Que o Papa não é o cabeça da igreja. Só que nesse momento, vários homens se levantaram dizendo que o Papa não é o cabeça da igreja, porque a igreja não tem um monte de cabeças. Certo? O monstro que o grande cisma estava produzindo, nada tem a ver com a igreja de Jesus Cristo. O Papa nunca foi o cabeça da igreja. Isso o Wycliffe estava dizendo ali, e não é pouca coisa dizer isso nessa época. Ele dizia que o Papa foi chamado para ser o líder espiritual da igreja. Mas isso só se ele for um líder espiritual. Senão, ele não tem autoridade nenhuma. Se ele não for um embaixador de Cristo, ele é um anticristo. Essa expressão anticristo, usada para o Papa, muito usada depois por Lutero e Calvino, na verdade o primeiro que usou foi o John Wycliffe, né? Esse sujeito, esse Papa aí, tipo um Rodrigo Borgia, é um anticristo. Esse cara não tem nada a ver com Cristo. E o Wycliffe usou essa expressão então.
ele também percebeu ao longo do tempo, conforme ele ia estudando mais e se concentrando mais e tendo essas ideias novas, para nós não são novas, mas não são por causa de homens como ele, se não seriam, ele começou a ver que a autoridade não estava nem na igreja, nem na tradição. A autoridade estava nas Escrituras. E ele percebeu que só as Escrituras são a autoridade para a vida de cada cristão. E que, se é assim, cada cristão tem que ter acesso à palavra. Porque ele precisa dela. Porque ali está a autoridade para ele viver a vida dele. Isso fez com que o Wycliffe começasse a se esforçar para traduzir a palavra e colocá-la na mão das pessoas. Ele tinha percebido que a Vulgata Latina, quem é que escreveu a Vulgata Latina? Jerônimo. A Vulgata Latina tinha aprisionado a palavra de Deus. A palavra de Deus estava presa dentro da Vulgata. E aí ele chamou a atenção para aquilo que nós chamamos também a atenção quando nós falamos do Jerônimo, que a intenção do Jerônimo nunca foi fazer isso, a intenção do Jerônimo foi colocar a palavra na mão do povo. Por isso que ele fez a tradução para o latim. Só que agora o latim não servia mais, tinha que fazer uma nova tradução. E o Wycliffe fez. Ele traduziu a Bíblia, ele traduziu a Vulgata Latina. Ele traduziu a Vulgata. As traduções do original vêm mais tarde, com os humanistas. Tá? Os humanistas vão ser importantíssimos para a igreja, porque eles vão trazer a ideia de que nós temos que voltar para as fontes. Aqui ainda não. Aqui o Wycliffe vai traduzir a Vulgata Latina para a língua do povo, para o inglês. Um outro ponto polêmico. Ele disse não ao sistema sacramental. Ele disse que é um sistema falso de salvação. Negou completamente o sistema sacramental do romanismo e também negou a doutrina da transubstanciação. Né? Que o pão vira o corpo de Cristo e que o vinho vira o sangue de Cristo. Certo? Negou, disse que isso aí é falso, que é uma doutrina falsa. E é claro que vocês já começaram a perceber que esse homem vai arrumar confusão para o lado dele. Né? Não tenha dúvida. Na verdade, a doutrina dele nessa parte dos sacramentos era muito semelhante à de Calvino. Outro aspecto, valorização da pregação. Ele passou a valorizar muito a pregação. A pregação tinha praticamente sumido. A pregação tinha praticamente desaparecido da igreja. Praticamente não existia mais, a não ser por meio dos valdenses. Mas os valdenses são um pequeno grupo perseguido, escondido, que não tem alcance. Né? A igreja oficial, os padres são incapazes de pregar qualquer coisa porque eles não sabem nada. Né? Ficou aquela ideia de que o importante é a missa, como é hoje ainda. Certo? Se tiver pregação da palavra, não faz a menor diferença, porque isso não é importante. Para o Wycliffe, ele viu que a pregação é fundamental. Ele chegou a dizer o seguinte: a pregação do Evangelho excede infinitamente a oração e a administração dos sacramentos. Claro que aí ele exagerou um pouquinho, né? Mas ele chegou a dizer isso. Houve um exagero, mas impressiona o resgate que ele está fazendo da pregação. É claro que isso aí depois vai ser fundamental para a reforma. Os puritanos vão beber aí direto. Né? E a igreja hoje, ainda as igrejas que são fiéis à sua tradição, ainda mantém essa valorização da pregação. Uma das coisas marcantes é que nós estávamos de novo diante de um agostiniano que cria nas doutrinas da graça. Certo? Coisa rara. Cria na eleição, cria na graça. Ele tinha sido muito influenciado por um outro homem, que é pouco conhecido, que é esse aí, o Thomas Bradwardine. Esse homem, eu vejo assim, ele só é pouco conhecido porque quando ele assumiu como arcebispo da Cantuária, ele só ficou 40 dias no cargo porque ele foi ceifado pela peste negra. Certo? Ele acabou morrendo da peste negra. Mas ele escreveu livros influentes de matemática e de física. Ele era um professor, influenciou muito o Wycliffe. Ele escreveu livros de matemática, livros de física. E escreveu um livro sobre a graça, cujo título era Sobre a Causa de Deus contra os Pelagianos. E é um livro em que há ali um agostiniano típico, trazendo a doutrina da graça de volta. Era a primeira vez que alguém fazia algo a respeito, desde o Gottschalk. Nós falamos do Gottschalk no domingo passado. No século IX, o Gottschalk foi espancado e depois foi jogado na prisão e tal, porque ele defendeu a doutrina da graça, a doutrina da eleição, conforme Agostinho tinha defendido. E então, desde o século IX, não tinha mais ninguém aparecido. E o Bradwardine trouxe isso de volta. Quando o Bradwardine morreu,
o Wycliffe tinha 19 anos. Um livro importante do John Wycliffe é Pequena Regra da Vida, o título do livro. Lá naquele livro você pode ler coisas do tipo assim, ó, no fim do dia, pense em como você ofendeu a Deus. E pense em quão graciosamente Deus te salvou, não para te deixar abandonado à própria sorte, mas para viver sob a sua misericórdia e bondade. Isso é graça. Para nós, um texto desse é normal. Para eles, é novidade. Para eles, é esperança. Isso aí. Né? Num mundo que não traz esperança nenhuma. Tem historiadores que escrevem sobre o século XIV e falam que o consolo nosso é que já existiu um século como o século XIV. Né? Porque é quase que o inferno na Terra você viver nessa época. Muitas pessoas ouviram essa mensagem cheia de vida e foram cativados por ela. E rapidamente o Wycliffe passou a ter seguidores. E esses seguidores foram chamados de Lollardos. Boa parte desses Lollardos tornaram-se pregadores. Esse nome Lollardos ninguém sabe direito qual é a origem dele, mas foi assim que eles foram chamados, os seguidores das doutrinas de Wycliffe. Há um escrito da época que diz o seguinte: é difícil alguém encontrar duas pessoas na estrada sem que uma delas seja um discípulo de Wycliffe. Tal a influência que o Wycliffe estava conseguindo naquela época. E é claro que ele podia ser chamado pelas pessoas de joia de Oxford, mas para o Papa, o título que ele recebia do Papa era o mestre de todos os erros. Esse é o título que o Papa deu para ele. Ele era um queridinho do Papa. O Papa escreveu diversas bulas papais contra Wycliffe e até contra o reitor de Oxford, porque ele dizia: como é que você permite um sujeito desse ficar aí na sua universidade? E o reitor dava um jeitinho, né? Porque ele era o grande professor da faculdade ali. Mas no fim não teve jeito, ele acabou muito pressionado e o próprio Wycliffe sentiu a pressão e se refugiou na sua paróquia no interior lá da Inglaterra. Lá ele escreveu, fez a tradução dele. Então é aquela coisa, você manda o cara embora, não adianta, um sujeito desse você não tem como segurar. Ele é um homem a serviço de Deus. Ele vai fazer alguma coisa em prol da igreja do Senhor verdadeira, do remanescente. Ele vai fazer alguma coisa em prol do remanescente. A igreja convocou um concílio em 1382 para condenar os ensinos de Wycliffe. Esse concílio é conhecido, 1382, tá? Esse concílio é conhecido como o concílio do terremoto. Porque no meio do concílio houve um enorme terremoto, derrubou um monte de paredes, derrubou torres. Foi um terremoto fortíssimo. E aí é aquela coisa, né? Providência de Deus. Cada um interpreta como quer. Quem era do lado do Papa disse que o terremoto aconteceu mostrando a ira de Deus contra Wycliffe e os seus ensinos absurdos. E quem era do Wycliffe dizia que aquilo ali era a condenação de Deus sobre o concílio. Né? Então é aquela coisa, cada um interpreta ao seu bel prazer. Né? Não tem validade nenhuma a interpretação da providência. Né? A gente vê por esses acontecimentos históricos. Mas é conhecido como 1382, o concílio do terremoto. O interessante disso tudo é que Wycliffe, da mesma forma que Lutero, são personagens da história da igreja que impressionam por terem morrido de morte natural. Né? Lutero e Wycliffe sempre chamam a atenção por ter morrido de morte natural, o que era improvável, dadas as características do que eles faziam. Mas é que havia muita turbulência acontecendo com o papado, e aí a atenção não deu para focar. Né? Havia muita turbulência lá com aquela coisa da divisão, 3 papas, 2 papas, 3 papas. E aí então ele acabou morrendo de morte natural em 1384. Mas a igreja fez de tudo para acabar com a influência dele. Olha só, em 1428, isso dá o quê? 40 e poucos anos depois, os ossos dele, por ordem da igreja, os ossos dele foram desenterrados.